Questão 19. O Arduino possui um conjunto bem definido de portas de entrada e saída. Sobre essas portas, avalie as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. O Arduino pode acionar motores e luzes com corrente maior que 1 A a partir de suas portas de saída, sem necessitar de circuitos extras. E isso aqui é falso. Por quê, pessoal? Aqui é novamente uma daquelas questões que envolve um pouquinho mais de conhecimento específico que você já chegue na prova sabendo. Por quê? As portas do Arduino, elas suportam uma corrente máxima de 40 mA, ou seja, 40 vezes 10 a menos 3 A, que no final das contas, ampere por ampere, já que aqui ele fala que é 1 ampere, isso equivale a 0,04 ampere. Ou seja, essa é a corrente máxima que essas portas conseguem fornecer. Ou seja, se a gente conecta algo como luzes ou motores que com uma corrente maior que 1 ampere, essas portas elas nunca vão fornecer energia suficiente. Ela não vai poder acionar isso, porque justamente elas só suportam 0,04 ampere. Então por isso que a 1 é falsa. Ele precisaria sim de circuitos extras para fazer esse controle. E, além disso, ele diz que ele faz essa leitura utilizando a porta D4 do Arduino, o que também não é verdade, porque a porta D, no caso o 2, é possível realizar uma medição de tensão numa escala de 0 a 1024 utilizando a porta D4 do Arduino. Dois motivos de por que essa alternativa está falsa. Primeiro, a leitura, ela no caso é feita com a resolução de 10 bits, ou seja, um total de 1024 valores. Se ele começa em 0 e vai até 1024, tem um total aqui de 1025 valores. Então já não são mais 10 bits de resolução. Para ele ter um total de 1025 valores, ele precisaria de no mínimo ter 11 bits de resolução, que não é o caso. Aqui o certo seria dizer, como de fato acontece, é que ele faz a leitura da tensão numa escala de 0 a 1023. Aí seriam 1024 valores. O prefixo D, ele fala justamente que é uma porta digital. Se ela é uma porta digital, ela faz uma leitura digital do sinal que está sendo enviado. Ou seja, ou ele diz que é 0, para simbolizar 0 volts, ou ele diz que é 1 para simbolizar 5 volts. A resposta é binária. Ou é 0 ou é 1, a saída. Ela não faz a saída numa escala. Então, por isso, também é falso. 3. A partir das portas analógicas, é possível obter valores discretos para um sinal analógico. Sim, por quê? Porque aqui quando a gente está falando, por exemplo, de um sinal de tensão que está sendo enviado, e ele pode assumir valores que vão desde 0 a 5 volts. Como ele é um valor real, um valor que de fato existe, e o máximo que a gente consegue fazer é medir, ele é considerado como uma variável contínua, porque ele pode assumir infinitos valores. Por exemplo, ele pode ser 0,00000243 volts. Ele pode ser 0,0000024357 volts. Ele pode assumir infinitos valores dentro de 0 a 5 volts. Então, por isso, ele é considerado uma variável contínua, né? Uma variável contínua que ele possui um número infinito de valores possíveis. E aí, quando a gente faz essa leitura por meio da porta do Arduino, no caso a porta analógica, a gente consegue obter um valor discreto. O que é um valor discreto? Também fazendo aqui uma comparação com variáveis discretas. Uma variável discreta, ela é uma variável numérica que ela é contável, ela possui distinção definida. Ou seja, no caso do Arduino, ele vai transformar isso numa escala de valores que vai de 0 até 1023, variando de 1 em 1. Ou seja, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegar em 1023. São valores definidos. Valores definidos. A gente sabe quais são todos os possíveis valores, o que não acontece numa variação de tensão, que é uma variável real, não existe no mundo físico, que vai de 0 a 5 volts, onde a gente pode ter essa infinidade. Então isso, no caso, seria o valor discreto. Então, de fato, a partir das portas analógicas é possível obter valores discretos, no caso, variando de 0 a 1023 de 1 em 1, para um sinal analógico, que permite a existência de infinitos valores. Então isso aqui é verdadeiro. 4. Para controlar a velocidade de rotação de um motor DC com Arduino, é necessário conectar o motor em série com um transistor. O Arduino controla o transistor e o transistor controla a velocidade do motor. Lembra aqui na primeira alternativa que a gente comentou
que o Arduino por si só não oferece corrente suficiente para alimentar um motor, justamente porque ele fornece apenas 0,04 A na sua porta digital, é justamente por isso que nesse caso, para controlar motores que exigem correntes mais elevadas do que 40 mA, a gente precisaria de um circuito externo. Nesse caso, o transistor é uma dessas possibilidades. Por quê? Vou trazer aqui uma figura para explicar isso melhor para a gente. É o seguinte, ó, pessoal. Aqui, no nosso caso, imagine que aqui teríamos um motor. O Arduino ele não conseguiria fornecer essa corrente necessária para o motor girar, tão menos para controlar a sua velocidade de rotação, justamente porque a corrente máxima é 40 mA. E aí, nesse caso, se a gente coloca um transistor, insere com uma das portas aqui do Arduino, e a gente coloca aqui, então, no caso, a base do transistor conectada com a porta. E aqui no circuito coletor-emissor, a gente tem um motor com alimentação externa. Por exemplo, aqui é como se a gente tivesse uma bateria de 9 volts alimentando esse motor. Aqui a corrente ela passa por todo esse circuito até chegar no terra, volta aqui e a gente tem um circuito fechado e o motor girando. E aí, se a gente utiliza o transistor, a gente tem que lembrar que, no caso, a corrente que está passando pela base, ela vai ser proporcional à corrente que vai estar passando aqui pelo coletor e emissor. Então, se o sinal PWM do Arduino, que a gente já comentou aqui também em outras questões, a gente vai variando por meio do Arduino, como essa corrente de base aqui ela é bem baixa, é uma corrente que a gente consegue controlar a partir da corrente máxima que o Arduino permite. A gente vai controlando a tensão de 0 a 5 volts utilizando o sinal PWM. Aí, por isso que a gente tem o resistor, para a gente poder fazer a resistência aqui da corrente. E aí, com base na tensão, a gente vai variando essa corrente de base. Variando essa corrente de base aqui, que ela varia em termos muito pequenos, ainda dessa casa de miliampere, capaz do Arduino fornecer, ainda de gerar essa corrente para a gente poder fazer esse controle, ele vai variando quanto de corrente que vai ser uma corrente muito maior, que vai estar passando aqui no circuito do motor. Então, por exemplo, é como se aqui a gente envia, sei lá, 5 volts, o motor ele vai estar girando na velocidade de rotação máxima. Se a gente coloca aqui 2,5 volts, aí ele já vai diminuir a corrente de base, e aí, por consequência, o transistor vai fazer diminuir a corrente que está passando aqui no coletor e emissor. Então o motor ele vai girar com a velocidade de rotação menor. Então, com base no sinal PWM do Arduino, a gente vai controlando a corrente aqui na base, que é uma corrente aqui dessa casa de miliampere que o Arduino consegue fornecer. E aí, com base nisso, a gente vai controlando aqui a velocidade de rotação do motor, que é basicamente o que a gente tem nas pontes a gás que a gente utiliza na robótica. Então, basicamente, a analogia é como se aqui o Arduino ele fosse uma empresa que fornece catraca de passagem e aqui o transistor é justamente o portão de entrada de algum lugar. E aí, por exemplo, quanto mais catraca o Arduino está fornecendo aqui para o transistor, mais energia consegue passar daqui para cá. E aí o motor gira mais rápido. Aí, a partir do momento que o Arduino fala, ó, não vou fornecer pouca catraca agora. Então tem menos espaço aqui para esses elétrons irem passando. Então, a velocidade do motor diminui, porque tem menos energia fluindo. E aí, quando o Arduino manda mais catraca, a energia aumenta, a velocidade de rotação aumenta, ele retira as catracas, então sobra muito pouco espaço para os elétrons passarem, a velocidade de rotação diminui, porque essa corrente que está circulando aqui também diminui. Então, basicamente é assim que a gente faz essa conexão. Como o Arduino ele não consegue fornecer corrente o suficiente, a energia fornecida para o motor girar, ela é fornecida por um circuito externo, no caso aqui a bateria de 9 volts. E aí o Arduino ele só faz o controle aqui pelo transistor do quanto que o transistor está permitindo essa corrente aqui passar por esse circuito. E assim faz o controle da velocidade de rotação. Então, nesse caso, quando ela fala aqui que para controlar de fato, a gente precisa de conectar o motor em série com o transistor, e assim o Arduino controla o transistor para o transistor controlar a velocidade do motor, isso de fato é verdade. O Arduino controla a corrente de base, e com base na corrente de base, o transistor controla quanto de corrente passa no circuito do motor elétrico. Então, nesse caso, para a questão 19, temos como corretas as alternativas 3 e 4, que nos dá como resposta correta aqui, então, a letra C. Apenas 3 e 4 estão corretas. Resposta da questão 19.